A lição que eu aprendo aqui é que quando os problemas se depararem com a gente, nós temos que passar por cima, irmão. Não dá para ficar voltando, não. Qualquer probleminha você quer desanimar, qualquer probleminha você quer chutar o balde, quer jogar a toalha, não. Se o problema está na tua frente, passa por cima, mas continua firme no propósito, porque a vitória vai chegar. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. É um texto bem conhecido. Marcos, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Peço aos irmãos que estejam em pé para a gente fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 2. A partir do versículo de número 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Marcos 2, versículo 1 diz assim: o título é A Cura de um Paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomou o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Meus irmãos, podem tomar assento em nome de Jesus, e o Senhor possa aplicar essa palavra em nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já ouviram ou já leram esse texto? Levanta a mão só para eu saber. Já ouviram? Amém. Glória a Deus. É uma passagem conhecida. Uma passagem conhecida. E eu quero, nessa oportunidade, trazer uma mensagem cujo tema é as lições de uma cura espetacular. Lições de uma cura espetacular. Nós lemos aqui um texto bem conhecido e talvez
quando você for ler esse texto novamente, você vai se lembrar dessa mensagem. Nós lemos o texto aqui, ó, o versículo 1, diz assim, ó: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Uma certa vez eu estava lendo esse texto, e quando eu li esse versículo 1, esse pedaço aqui do versículo 1, eu fiquei com esse texto na cabeça, porque quando eu li, a primeira coisa que veio à minha mente foi o seguinte: dias depois, entrou Jesus de novo. Eu fiquei perguntando, dias depois, depois de quê? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. E depois? Jesus, ele foi em Cafarnaum de novo. Mas dias depois, ele entrou de novo. Se ele foi de novo em Cafarnaum, é porque ele esteve lá em outra ocasião. Hoje eu estou aqui de novo, porque eu já estive aqui em outra ocasião. Já estive aqui no grupo dos irmãos, da célula, estive no lançamento do livro do pastor Marcos, e hoje estou aqui de novo. E Jesus estava entrando em Cafarnaum de novo. Por quê? Ele já esteve em Cafarnaum numa outra ocasião. E o que aconteceu nesta outra ocasião e por que Jesus voltou em Cafarnaum? O próprio texto, no capítulo 1, ele narra a primeira vez que ele estava, ou na ocasião anterior em que ele estava em Cafarnaum, no capítulo 1, versículo 21, que diz assim, o título é A Cura do Endemoniado em Cafarnaum. O que aconteceu quando Jesus estava lá pela primeira vez ou na ocasião anterior? Diz assim, ó: entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. E todos admiravam, a ponto de perguntarem: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então, na primeira vez em que Jesus esteve em Cafarnaum, ou na ocasião anterior, era um sábado, e estavam reunidos na sinagoga, era o local onde se reuniam para estudar a palavra. E o que aconteceu ali? Jesus começou a ensinar a Bíblia, e eles estavam admirados, porque o texto diz que ele ensinava com autoridade, e o pessoal estava assim, ó. E Jesus falando e todo mundo admirados. Quando de repente, o que acontece? Entra um homem possesso. Aí bagunçou tudo. Aí começou a gritar. Ah! E aí Jesus, o que ele faz? Ele para a pregação e direciona a sua atenção ao homem. E ele nos deu um exemplo aqui como a gente deve proceder. Você já orou por alguém endemoniado ou expulsou o demônio? Já teve essa experiência? Não teve? É bem interessante. O que Jesus faz? Só dá uma ordem: cala-te e sai. Em outras palavras, não quero ideia com você, vai embora. Cala-te e sai. E Jesus, ele para a pregação para isso, para expulsar o demônio da vida daquele homem, que eram alguns, né? E o que a Bíblia diz? Que quando o homem ele é liberto, a Bíblia diz que eles ficaram admirados, Jesus parou a pregação, quando ele foi embora. Aí você fica pensando assim, ué, eu fiquei pensando, mas e a pregação? O que aconteceu? Não teve conclusão? Aí o que acontece? Dias depois, ele volta em Cafarnaum. Mas ele volta para fazer o quê? Vamos ver o que ele voltou para fazer. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. A notícia espalhou: o mestre está na casa. Muitos afluíram para ali, ó, um montão de gente, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar.
E o que Jesus fez? E anunciava-lhes a palavra. O que ele foi fazer na outra vez que ele esteve em Cafarnaum? Ele foi na sinagoga anunciar a palavra. Agora ele volta. Para quê? Anunciar a palavra. Pois bem, quando a Bíblia diz dias depois, algumas coisas a gente pode aprender com esse texto. A primeira coisa é: Jesus nunca volta ao mesmo lugar sem um propósito definido. Ele vai fazer alguma coisa. Se Jesus esteve presente aqui nessa igreja na última reunião, e se a gente está reunidos, nós estamos aqui reunidos para louvar o nome dele, você pode ter certeza. Tem um propósito aqui, alguma coisa ele vai fazer em nossas vidas. Pode ter certeza que ele está aqui nessa noite, alguma coisa ele vai fazer na minha e na sua vida. E isso acontece pelo mover espiritual. Começa no reino do Espírito, que ele nunca vai voltar ao mesmo lugar para não fazer nada. Ele sempre trabalha com um propósito claro e definido. Ele vem para fazer alguma coisa. A segunda coisa que a gente aprende aqui é: dias depois, ele volta. Aí se você me perguntar assim, mas pastor Marcelo, quanto tempo depois? Não sei. Eu reli, peguei livro, outras traduções, nada. A Bíblia só diz dias depois. Sabe por quê? Porque o nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. O tempo pertence a Deus. Eu não sei quanto tempo ele levou para voltar. Eu só sei que ele voltou. No tempo dele. Não no tempo dos discípulos, no tempo das pessoas que estavam lá, no tempo dele. E se você não guardar nada que eu vou falar nessa mensagem aqui, guarda o que eu vou te falar agora. As coisas acontecem no tempo de Deus. Acalma o seu coração, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Se você está fazendo a tua parte, o que tiver que acontecer, vai acontecer no tempo de Deus. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, no primeiro versículo: existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente do teu tempo. O tempo de Deus é diferente do meu tempo. O tempo é dele, o tempo pertence a ele. Então fala para quem está ao seu lado, fala, irmão, acalma o seu coração, fala, acalma o seu coração, fala, vai acontecer no tempo de Deus, fala, só não desanima, mas vai acontecer no tempo de Deus. Vai acontecer, irmãos. Aí eu vou ser mais ousado assim, já aconteceu no tempo de Deus. Já aconteceu. Dias depois ele volta. E ele volta com a missão de pregar a palavra. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não faz nada pela metade. O que ele começa, ele termina. O que ele inicia, ele completa no tempo de Deus. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Ele vai completá-la, ele vai completá-la. Não vai ficar pela metade. Se Deus começou a fazer algo na tua vida, ele vai concluir. Se Deus começou a trabalhar na tua família, ele vai concluir. Porque ele não faz nada pela metade. Não fica nada pela metade. Hoje eu estou aqui, irmãos, eu glorifico a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de poder anunciar a palavra. Se eu fosse dar oportunidade, se o pastor fosse dar oportunidade a todos os irmãos aqui, todos aqui têm uma história. Todos têm uma história. Todo mundo já fez alguma coisa no passado. No passado, a minha família inteira, ela servia a uma outra religião. Lá em casa eu cresci no centro espírita, onde eu morava, o terreno era grande, tinham 3 casas,
que a casa da minha avó, Dona Luzia, lá na Vila Canaã, ela era mãe de santo. Tinha um centro espírita. Eu cresci lá, minha mãe também, meus irmãos, meus tios, meus primos. A gente cresceu. Eu não queria nada com Jesus, né? Nada, funkeiro, nada. Falar a verdade, irmão? Eu detestava os crentes. A gente ia pro baile funk no sábado, na sexta-feira. Aí, no domingo, quando era sábado, no domingo, aí a gente ia pra esquina pra conversar como foi o baile, né? Rapaz, daqui a pouco, acabava a escola dominical, lá vem os crentes com um folhetim. Tá, a gente lá conversando, lá vem ele. Ai, meu, quando vem ele. Já começava a vir esse pessoal chato e parava, blá, 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 blá. Eu não gostava. Mas, um dia, começou a boa obra, porque o pastor daquele bairro orava para fechar o centro espírita lá da minha avó. E começou uma obra. Começou a obra lá, pá. Deu um estalo lá. E Deus começou a mover na minha família, com a minha avó, a minha mãe. E aí quebrou o centro espírita, quebrou tudo. Eu lembro que o pastor foi lá com a marreta, só quebrando mais. O pastor que tirava, pastor Frido se pegou e quebrando tudo. E eu ainda, né, demorei um pouquinho para ir para a igreja ainda e tal. Mas aonde era um centro espírita, virou, né, durante muito tempo, se transformou num ponto de pregação. Muitas pessoas aceitaram a Jesus naquele lugar onde Deus começou uma boa obra. E Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe fumava e tal, foi liberta, meus primos, eu. Por que eu estou te contando isso? Porque se Deus começou a fazer alguma coisa na tua família, pode ter certeza que Ele vai completar. Não desanime não, porque o tempo pertence a Deus. Ah, pastor, demora muito tempo. Não, tá demorando muito tempo não. Dias depois, Ele volta e completa o que Ele começou. Agora pensa comigo. Eu não sei quanto tempo foi. Realmente não sei. Mas imagina, Jesus sai daqui, ó, ele sai de Cafarnaum, capítulo 1, versículo 21, e ele, no versículo 28, diz que ele percorreu toda a vizinhança, toda aquela cidade, toda aquela região. Mas eu quero imaginar onde Jesus ia. Cafarnaum estava na cabeça dele, estava na mente dele. Porque ele foi um monte de lugar. Não sei quanto tempo levou. Mas de uma coisa a gente tem certeza: Jesus não se esqueceu de Cafarnaum. Ele voltou lá. Fala para quem está ao teu lado. Ele não se esqueceu de você, não. Falei, não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Olha só o que diz a Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 8, a parte C. O desejo da nossa alma está na memória de Deus. Irmãos, esse versículo é muito forte. Isaías 26, versículo 8, parte C. O desejo do teu nome, o desejo da nossa alma está na memória de Deus. O que deseja o teu coração está na memória de Deus. Se tivesse na minha memória, já era, já tinha esquecido. Na tua memória, tu já tinha esquecido. Mas a memória de Deus não, Ele não se esquece não. Passa o tempo que passar. Se está na memória de Deus, está bem guardado. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele entra em Cafarnaum, olha o que a Bíblia diz. Vamos esmiuçar aqui esse texto. Muitos afluíram para lá, que não tinha lugar nem perto da porta. Olha só. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico por 4 homens. Jesus vai, a notícia corre, ó, Jesus está na... Aquele Jesus que expulsou aquele demônio naquele homem naquela vez, então, está de volta. Ele voltou para pregar. E eu acho aquela mesma mensagem.
Ele voltou. E ficaram sabendo, e todo mundo foi. E aí decidiram levar um homem conduzido por 4 pessoas, 4 amigos. E a Bíblia diz que quando chegou próximo ao local, alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, versículo 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado. Quando souberam que Jesus estava voltando, tinha voltado, tinha alguns amigos, que um dentre esses amigos estava paralítico, e resolveram levar o homem até Jesus. Não, vamos levar ele. Eu vou citar aqui um nome só para a gente dar um nome à pessoa, tá? É um nome fictício, tá bom? É fictício, tá? Vamos levar o Zé. Zé tá aí, não, vamos lá, vamos levar ele, cara. Jesus está aí, vamos levar ele no culto. Vamos lá, vamos embora. Vamos levar o homem. Tá, vamos levar o homem, decidiram. Chegaram lá, tinha muita gente. E não dava para entrar. Quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando, rapaz, qual é o tipo de amizade que a gente está construindo e cultivando? Porque aqueles homens ali foram homens que levaram o seu amigo até a presença de Jesus, desejo de levar até Jesus. Agora, para pensar no tipo de amigos e amigas, tá? Irmãos e irmãs, tipo de amizade que você tem, que eu tenho, que nós temos. As amizades, os seus amigos, te aproximam ou te afastam de Jesus? Aqueles homens aproximaram o seu amigo até Jesus. Queriam levá-lo até Jesus. Só que quando chegaram lá, tinha muita gente. Obstáculos. E aí, é normal, quando a gente se depara com um obstáculo, a gente dá uma desanimada. Ih, rapaz, tem muita gente. Ih, não vai dar não. Ih, como é que a gente vai levar ele? Não dá, ninguém dá passagem, todo mundo quer a bênção, e ninguém deixa a gente passar. Só que aí, olha o que a Bíblia diz. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmãos, imagine a cena. Pare e pense um pouco agora. Agora aquela parte racional da mensagem. Você vai parar e pensar e vai imaginar. Imagina a gente aqui, agora, esse lugar lotado. Os homens querendo entrar com aquele paralítico ali, na maca ali, na cama, e querendo, não tem como. E aí o que eles disseram? Rapaz, eu não sei quem teve a ideia, mas alguém teve a ideia. Um coloquei por cima. Um passar por cima. E aí, não, mas como coloquei lá em cima? A Bíblia não diz que teve escada, eu não sei como. Mas quem quer, dá um jeito. Fala para quem está ao teu lado, fala, irmão, quem quer, dá um jeito. Meu irmão, quem quer, dá um jeito. Irmão, para tudo. Aplique essa palavra em todas as áreas da sua vida. Quem quer, dá um jeito. Está desempregado, irmão, dá um jeito. Vai capinar um terreno, irmão, dá um jeito. Mas, pastor, meu casamento está muito ruim. Irmão, dá um jeito. Se você quer melhorar, você vai dar um jeito. Amém? Quem quer dar um jeito, eu não sei como surgiu uma escada, não sei, a Bíblia nem fala de escada, tá? É só uma conjectura. Mas deram uma ideia. Vão levar o homem lá para cima, vão passar por cima. A lição que eu aprendo aqui é que quando os problemas se depararem com a gente, nós temos que passar por cima, irmão. Não dá para ficar voltando, não. Qualquer probleminha você quer desanimar, qualquer probleminha você quer chutar o balde, quer jogar a toalha, não. Se o problema está na tua frente, passa por cima, mas continua firme no propósito, porque a vitória vai chegar. Vai chegar, irmão. Mas fica imaginando a cena. Os homens chegando com Jesus, Jesus olhando, os homens chegando paralíticos.
Rapaz, começaram a abrir um buraco no telhado. E olha só o que está escrito. E não podendo aproximar-se, descobriram o eirado, que era o telhado, no ponto correspondente em que Jesus estava. Imagine Jesus dentro. Vou bagunçar um pouquinho aqui, tá? A imagem, tá? Vou sair do enquadramento aqui, depois eu volto. Rapaz, Jesus lá, pregando, de repente, ele para. Que negócio é esse aí, gente? Um buraco no telhado e Jesus olhando. Imagine Jesus olhando assim. Rapaz, o que esses caras vão arrumar aí? Aí todo mundo... Rapaz, não é possível, cara. Não é possível que estão fazendo isso. E a Bíblia, ó. Agora, eu não sei se você já percebeu o que está escrito na sua Bíblia. Então, olha lá, o que aconteceu? A primeira vez que eu li, eu confesso, eu não acreditei. Eu fui ler em várias versões. Mas olha só o que está escrito aqui, talvez você não perceba. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, eu vou ler na versão, na NVI, que é uma versão mais próxima aqui do nosso português. Na NVI está, vendo a fé que eles tinham. Vendo-lhes a fé de quem? Não é a fé do paralítico, é a fé dos amigos do paralítico. Olha só, hein? Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico. Então, olha só, veja bem, vamos raciocinar aqui, tá? Bem lentamente. Jesus olha os homens, aí Jesus está olhando, né? Rapaz, esses caras são demais. Quando Jesus vê a cena, Marcos narra, vendo-lhes a fé dos homens, porque ali não era o paralítico que estava com fé que ia ser curado, eram os amigos que estavam com muito mais fé do que o próprio paralítico. E Jesus, quando vê a fé dos amigos, disse ao paralítico, aí ele fala para ele assim, ó, filho, perdoados estão os teus pecados. Ali começa o processo de cura. A cura física, ela partiu de uma palavra para liberar no reino espiritual, o sentimento de perdoado. Você precisa de perdão dos teus pecados. Você está perdoado. Mas perceba, irmãos, vendo a fé deles. Aí, quando eu fui ler isso aqui, irmão, falei, rapaz, não é possível. Mas o homem foi curado, não foi por causa da fé dele, foi a fé dos amigos. Então quer dizer que às vezes a gente ora, mas na verdade a vitória chega por causa da intercessão de alguém? Não é muitas vezes, irmãos, não é, pelo amor de Deus, isso aqui não é precedente para você parar de orar não, hein? Continua orando. Mas algumas vitórias que virão na sua vida, não é por causa da sua oração de 2 horas de joelho ali, tal, continua, que isso é muito bom e é necessário. Mas muitas vitórias que chegarão às nossas vidas, vêm de orações de intercessores, de amigos que estão orando por nós, acreditando no nosso projeto muito mais do que a gente mesmo. E isso, irmãos, faz com que a gente calce a sandalinha da humildade, para a gente não ficar pensando que, eu sou o ferão, eu oro, e o milagre acontece, irmão. Não. Muitas vezes, é alguém que você nem imagina, mas que está orando por você, pedindo, Senhor, abençoa aquela irmã, Senhor, abençoa aquele irmão, e Deus olha a fé das pessoas, Deus olha a fé dos intercessores. Deus quer levantar um exército de intercessores aqui nessa noite. Deus quer usar você para interceder por alguém. Alguém não desceu a sepultura por causa da sua oração. E muitos ataques que vieram contra a tua vida não te atingiu, não te derrubou por causa da oração de alguém. Alguém estava orando por você e Deus deu o livramento. Oh, irmãos, eu sinto a presença do Eterno aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite.
Deus quer levantar intercessores. E quando se trata de intercessão, irmãos, isso foge da lógica humana. É uma questão de fé. Fé. Nem o paralítico estava acreditando, porque Jesus disse que viu a fé deles, dos amigos. Agora eu te pergunto, que tipo de amigos que você tem? Amigos que te aproximam de Jesus? Amigos que intercedem por você? Eu me lembro que ano passado eu fui convidado para pregar, para dar uma palestra lá na França, e era de uma cliente nossa e também fazer o lançamento do livro dela, num evento lá, um evento muito top, para empreendedoras, para mulheres, um evento muito bacana em Paris, bem no coração de Paris, um lugar top. E eu me lembro que estava acontecendo várias coisas, e aí agora eu falo, eu sempre falo, depois do episódio, naquele momento, irmãos, nem eu estava acreditando muito. Rapaz, eu não estou acreditando que eu for, não. Mas aí tem um amigo meu, que ele ficou igual um carrapato em cima de mim. Márcia, cadê o passaporte? Márcia, cadê o passaporte? Não, vamos sentar aqui, vamos comprar essa passaporte. Irmãos, um cara, pensa num camarada amigo, parceiro, de oração, que chora contigo, que jejua contigo, que vai pro joelho, a gente tem um negócio meio doido, a gente sai correndo aí pelo meio da mata, a gente sobe, vai embora em cachoeira, não tem um negócio meio diferente. Mas, irmãos, a gente precisa de amigos de verdade. Você tem amigos de verdade ou amigos de mentira? Ou você não tem amigo nenhum? Fica claro aqui que se você desenvolver a sua capacidade de se relacionar, em muitos casos, a vitória vai vir um pouquinho mais rápido. Agora só, pensa bem. Os amigos de verdade, quem é amigo de verdade, ele te põe em movimento, mesmo quando você está parado. Lá estava o paralítico. Irmão, ninguém conta isso para minha esposa, tá? Que eu vou fazer aqui agora. Ninguém conta. Minha esposa já veio aqui, tá? Ninguém conta para ela, tá? Que eu vou fazer aqui. Mas lá estava o paralítico no leito. Estava lá, ó, paralítico, não conseguia levantar. Mas ele mesmo deitado, pegaram ele na maca e colocaram ele em movimento e levaram até Jesus. Quantas pessoas que você sabe que está parada? Pessoas que não estão caminhando mais. O amigo de verdade arrasta a pessoa, mesmo sem querer caminhar. Um amigo quer ver o bem, um amigo quer ver o melhor. Aleluia! Cultive amizades verdadeiras, porque essas amizades, você pode ter certeza, Deus vai usar essas pessoas. Agora você pega João capítulo 5. Lá estava um paralítico também. Ó, João capítulo 5. Vamos falar de quem aqui? É um paralítico. Paralítico de Betesda. Lá estava um homem também. Há quanto tempo, vocês se lembram? O homem estava parado lá também, no tanque. Toda vez que descia ali, o anjo movimentava as águas, do primeiro que ia, era curado. Quanto tempo? 38 anos. Imagina, Fran, 38 anos na prova, irmão. Na prova. E aí Jesus, muito misericordioso, rapaz, o que está acontecendo aí? Não, Senhor, quando penso, alguém vai na minha frente. Agora pensa, os dois casos, dois paralíticos. Um paralítico que tinha relacionamentos, um paralítico que tinha amigos. Jesus estava na casa, Jesus estava na região, levaram ele até Jesus. Agora, o outro paralítico, sem amigos, sem ninguém. Quanto tempo? 38 anos. Pare e pensa um pouco. Amizades, irmãos, e muitas vezes vão se transformar também em portas de acessos, conexões, milagres,
lugares. E muitas vezes a gente cultiva amizades erradas. Às vezes você nem investe em relacionamento, você não fala com ninguém, um fechadão, não fala para ninguém, não fala... Não! Nós fazemos parte de uma comunidade cristã, amém? A gente precisa interagir, a gente precisa estar juntos, a gente é uma igreja. Estamos juntos para compartilhar, justamente para você não ficar sozinho. Imagine só se no começo, se a igreja fosse isolada, se as pessoas se isolassem. Não! A gente só cresceu, a igreja só cresceu. Me refiro à igreja primitiva e só chegou até aqui por causa da unidade. Unidade. Se você viver fora da unidade, você vai perecer. O auxílio, a ajuda vai demorar a chegar. Então não saia da unidade. O que fez a diferença na vida do paralítico de Marcos 2? A unidade entre os amigos. Tamo junto, de verdade. Esse eu tomo junto mesmo. Tem uns tamo junto aí que não tá junto nada, né? Mas aquele ali não. Irmão, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Agora, João 5. O homem está lá. 38 anos. E nada. Quando ele tenta, alguém vai na frente dele. Quando ele tenta, alguém... Sozinho, mano. Fala para quem está ao teu lado. Fala assim, ó. Não ande sozinho. Fala assim, não ande sozinho. Fala, ele não entendeu ainda. Fala, não ande sozinho. Não ande sozinho. Não ande. Salomão disse, é melhor serem dois do que um. Não anda sozinho mesmo. Jesus, irmãos, ele, né, primeira coisa que ele fez foi formar a equipe. Né? Formar o grupo dele. Então você vai insistir ficar andando sozinho? Não, eu não vou me misturar. Vou para a comunidade Ramá, mas vou sentar no meu cantinho, no meu banco ali, na minha cadeira, quando eu estou lá, sentado quietinho, tal, periri, parada, acabou o culto. Não, irmão, amém, irmão, amém, amém. Né? Amém, já vai embora. Não, irmão, amém, amém. Irmão, pai de bobeira, irmão. Vai na cantina, irmão, vai na cantina, troca uma ideia lá. Vamos lá um salgado lá, uma ervilha, caldo de ervilha. Come lá um negócio lá, sai fortalecido, coloca um papo em dia, irmão. Ué. Você fica nessa tua aí, né? Vou me misturar. Para com isso, rapaz. Aí vai ficar igual aquele paralítico há 38 anos, sozinho. Sozinho, não arrumou nada. Solteiro. Não arrumou nada, irmão. A verdade é essa. Agora o outro, irmãos, deram um jeito. O camarada é tão bom de relacionamento que furaram o telhado e colocaram o homem lá onde estava Jesus. Glória a Deus. E às vezes a gente quer insistir em fazer tudo sozinho. Mas a reflexão é: qual é o tipo de amizade que você tem? Você tem amigos de verdade? Amigos de verdade que oram por você? Perceba, Jesus, ele dá atenção à fé dos amigos. A fé dos amigos. E caminhando aqui, irmãos, para o encerramento. Jesus disse, e detalhe, quando Jesus ele fala isso, os escribas estavam ali, ficaram arrazoando em coração, ficaram falando. E Jesus vai no pensamento dele. Rapaz, por que vocês estão assim? Mas como é que ele descobriu isso? Irmãos, Jesus sonda o nosso coração. Ele olha diferente do nosso olhar. A gente enxerga a pessoa por fora. Por fora estava todo mundo bem, os escribas. Mas por dentro, que esse camarada aí que estava... Oh, por que razões em vossos corações? Porque ele olha lá dentro. O olhar de Deus é de dentro para fora. A gente olha só o exterior. Jesus vê o que está lá dentro. E o que está dentro do seu coração? O que está dentro do seu coração? Eu aprendo aqui essas lições espetaculares com a vida desse homem. E tudo aconteceu no tempo de Deus. E para encerrar, Jesus disse, versículo de número 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Ficaram admirados pelo milagre que foi operado na vida daquele homem, e o resultado de tudo era Jesus falando para o homem: levanta-te e vai para a tua casa. Volta para a tua casa, seja curado e agora vai para a tua casa. Bênção na família. Deus quer abençoar a nossa casa. Deus quer abençoar a nossa família. A gente é curado também para levar essa cura para dentro da nossa casa. E talvez o grande mover que está para acontecer na nossa família, talvez comece por mim e por você. A partir de você, grandes coisas começarão a acontecer na vida da sua família. Mas você precisa estar disponível. Talvez você esteja aqui igual paralítico, nem acreditando, mas em muitas situações, o que vai fazer a diferença é o tipo de relacionamento que você desenvolveu, são as pessoas que você tem andado. Isso vai fazer a diferença. E mostra, isso fica claro para a gente, que muitas vezes, a misericórdia nos alcança. As coisas acontecem nem sempre por causa da nossa oração, mas por causa da intercessão de alguém. Porque Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele tem misericórdia. E a palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavras no latim. Miseris, de miserável, cordis, coração. Misericórdia significa colocar um miserável dentro do coração. Só Deus faz isso. E às vezes nós somos miseráveis porque a gente não acredita, a gente duvida, a gente não crê. Mas hoje, independente de você crer ou não, Jesus está aqui de novo. Amém? Coloque-se de pé nessa hora em nome de Jesus. Você acreditando ou não, Ele voltou aqui e está aqui de novo. E muitas vezes, o que Ele vai querer de nós é apenas a obediência. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou igual paralítico, carregado, espiritualmente falando. Mas assim como levaram aquele paralítico para o lugar certo, para uma casa, você está no lugar certo. Você está numa casa, a casa do seu Pai. Você está no lugar certo, lugar propício a milagres. E nessa hora eu quero interceder pela sua vida, porque eu não quero que você saia daqui igual aquele paralítico de Marcos 5, que ficou 38 anos esperando um milagre. Mas que nessa noite você possa se encontrar com o milagre chamado Jesus.